Meus amores, bem-vindo de volta. Vamos bater um papo? Vamos continuar o assunto da semana que a gente está conversando sobre sabotagem. Eu vim aqui nesse cenário, já me viu aqui, já sabe que a gente vai bater esse papo mais descontraído, onde eu vou compartilhar um pouquinho mesmo da minha história, sem roteiro. Na verdade, eu só elenco aqui uns pontos para eu lembrar, porque eu sou muito esquecida, tive Covid, a memória, ó, foi embora. E eu vim trazer uma história que o Senhor ministrou no meu coração, uma experiência que o Senhor me fez passar. E eu quero muito compartilhar com você. Não me conhece? Tá chegando agora? Eu sou Letícia Erdi, eu sou cristã e eu sou psicóloga. E eu sempre venho aqui te ajudar a desmistificar a sua vida cristã cotidiana. E, gente, vamos lá, né? Eu falei que a gente vai bater papo hoje para continuar o assunto da semana. Eu moro numa cidade aqui no interior de São Paulo chamada Paulínia. E na casa onde eu moro com as minhas irmãs mais novas, a Paola e a Paloma. Pra quem não sabe, minha mãe teve 4 filhas com os meus meus pais são separados e eles tiveram 4 filhas. Eu sou a mais velha, tem a Larissa, que é casada, a Paola, que mora comigo, e a Paloma, que se casou agora esse mês de novembro. E o que acontece? Na nossa casa, eu morava com a Paloma e a Paola, agora eu tô só com a Paola. E a calçada da minha casa quebrou. Nós moramos numa casa de aluguel e o dono ele não tem muito interesse em manter, né, fazer a manutenção daquela casa. E nisso que a calçada quebrou, ficou um buraco, gente, gigantesco. Eu vou pedir para o Lucas colocar uma foto aqui embaixo para você ver como que tá a situação da minha calçada. Gente, se você tá aí, é um pedreiro te sentindo o coração de remendar minha calçada, fica à vontade, porque lá em casa a coisa não tá fácil. E aí, o que acontece? A calçada quebrou e ela empoça a terra. E com o tempo começou a dar o quê? Mato. As minhas irmãs, elas não são muito ligadas com algumas coisas e quem que se perturba com o raio do mato sou eu. Toda vez que chove, acontece alguma coisa, gente, uma gotinha de água que caiu ali, você pode arrancar o mato e caiu uma gotinha, você lida com o mato na sua casa, você sabe do que eu tô falando. Tem alastra e você tem que arrancar de novo. E chega uma situação que, se você não vai fazendo a manutenção daquilo, o mato cresce e fica difícil. Aí, né, fica feio. E como é um pedaço de uma calçada, né, não é no meio da roça, é um pedaço de uma calçada, fica pior ainda, porque parece que a gente é desleixado. E aí, aconteceu que o mato pegou mesmo, e eu, na falta de tempo, começou a chover muito, a coisa ficou feia. Eu sei que um belo dia eu cheguei e falei assim, gente, isso aqui tá parecendo uma casa abandonada, deixa eu dar um jeito nisso aqui. Só que era muito mato mesmo que alastrou ali. E vai ficando difícil. E eu olhei para aquilo e eu pensei, gente, eu não sei nem por onde eu começo a mexer nisso daqui. Eu falei, bom, eu vou começar pelas beiradas que eu acho que tá mais fácil de tirar. E eu tinha terminado de lavar a varanda e eu fui jogando água naquela terra para amolecer a terra e eu consegui tirar aquele mato da raiz. Aí eu fui jogando água, fui tentando amolecer, fui deixando bastante água penetrar ali naquele solo. Aí comecei pelas beiradas, pelos mais fáceis e fui chegando, até que eu cheguei em uma determinada raiz que ela estava muito grossa e ela estava muito dura. E eu fazia muita força e eu tentava puxar e ela resistindo ali. E quando eu consegui tirar, abri um buraco maior ainda ali naquela calçada, né, de fundura. E, gente, fiz tanta força que na hora que saiu eu caí no chão. Caí estatelada de bunda no chão. É verdade. E aí, tá, ficou aquele monte de mata ali pra aquele lado. Eu falei, nossa, deixa eu tirar esse negócio daqui, né? Limpar essa terra, catar isso aqui e jogar pra lá, pra fora na caçamba. Na hora que eu estou tirando aquele mato dali, o Espírito Santo fala comigo. É assim que eu faço com você. Aí eu falei, oxe, como assim? E o Senhor me fez entender. Ele falou assim, existem todas essas coisas que estão dentro de você e que são como esses matos. Todos esses problemas, esses pecados, esses vícios de comportamento que não me agradam, que não são necessariamente pecados, às vezes são algumas coisinhas que o Senhor não está gostando, que precisa afinar na sua personalidade, no seu caráter, e são esses matos. E o Senhor falou para mim, tá vendo?
eu não vou começar nunca direto pelo problema maior. Eu venho pelas arestas, pelas laterais, arrancando aquilo que pode estar mais fácil de ser arrancado. E a água são as situações que eu vou colocando você, que eu exponho você, para que ela possa ir amolecendo ali o terreno do seu coração, para quando eu venha e arranque a raiz, o seu coração não esteja tão resistente àquilo que eu preciso tirar. Gente, eu só estava preocupada em limpar a minha calçada e o Espírito Santo me deu essa lapada na minha cara. E eu sei que eu fiquei refletindo naquilo e o porquê que eu trouxe essa minha experiência, né? Isso que aconteceu na minha casa para te falar, né? Para compartilhar com você. Porque eu disse na terça-feira que nós olhamos para a nossa caminhada com Deus e nós não acreditamos que está dando certo. E nós queremos, né? Nós acabamos abandonando esse tratar do Espírito Santo porque nós não vemos que as coisas estão como nós gostaríamos que elas estivessem. Mas a verdade, gente, é que o Senhor sabe a medida de fé que nós temos hoje. Ele sabe qual é o tipo de situação que ele pode colocar na sua vida, aquele matinho ali da lateral que você daria conta de que ele mexesse nele. Ele vai colocar uma situação para você enfrentar, aquela situação certa que vai amolecer aquela área da sua vida, para que na hora que aquela raiz seja arrancada, ela vai te dar o menos trabalho possível. Jesus está conversando com os seus discípulos em João 16:12 e ele vai dizer que nós não estamos prontos para algumas coisas. E o que ele vai falar? Ele diz assim: há tanta coisa que eu ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Tem um campo na psicologia que se chama psicologia construtivista. E ele defende, o teórico dessa psicologia é o Jean Piaget, e ele fala que você só pode, primeiro você tem que construir uma base, né, de pensamento, assim, de uma forma simplista, antes de você depositar um conteúdo mais complexo. Então, eu já falei isso aqui, que a criança ela vai aprendendo o beabá até que um dia ela se torne um adulto e ela possa escrever uma redação. Mas nós queremos o quê? Nós queremos correr nos nossos processos. E nós queremos acelerar o tempo de Deus porque nós acreditamos que o Senhor não sabe o que Ele está fazendo nas nossas vidas. Chega um momento em que o Senhor quer tratar o nosso precioso. Chega um momento em que aquele conteúdo pior do nosso coração, ele vai precisar ser acessado por Deus. E nós vamos precisar rever aquele trauma. E que nós não queremos isso. Porque sabe, igual o mato que eu precisava arrancar na minha calçada, aquela raiz que ela era a mais grossa e ela era a mais profunda e eu precisei fazer tanta força que eu caí no chão na hora que ela saiu, é aquele precioso do seu coração que você não quer que o Senhor acesse ainda, porque te incomoda, porque te traz sofrimento, porque te faz lembrar de coisas sobre você mesmo que você quer esquecer. E na hora que o Senhor limpou todo o matagal das redondezas e ele precisa acessar esse, porque agora é o que falta de fato para ficar limpo mesmo, você faz o quê? Não, Deus, deixa aqui, porque isso aqui tá profundo demais. E se o Senhor tirar, o que vai sobrar de mim? Um buraco? Um buraco na minha existência? Não, não vai existir um buraco dentro de você. Porque não tem nada que o Senhor... Eu gosto do versículo que diz assim, ele faz a ferida e ele fecha, ele sara a ferida. Eu me lembro de, exatamente há 1 ano atrás, eu recebi uma palavra profética de uma pastora lá de Mato Grosso do Sul. Eu estava num grupo de oração e ela foi convidada a orar por mim, pela minha amiga, e ela falou assim, menina, eu te observei a live inteira, e ela falou assim, você não entende por que doeu tanto algumas coisas que você passou recentemente, mas o Senhor me mostra você numa maca. E existia uma raiz muito profunda aqui, e o Senhor precisou arrancar essa raiz, e essa raiz arrancada fez um buraco muito grande. E você se perguntou muitas vezes, nossa, por que dói tanto? Por que dói tanto? Porque para que o Senhor te colocasse onde Ele deseja te colocar, Ele precisava tirar essa raiz.
E a ferida que ficou aberta era muito grande. E ela dizia que ela me via numa maca e o Senhor entrava todos os dias e ele pingava unguento dentro daquele buraco. E ela falava assim, e eu não sei se você reparou, mas nos últimos dias você não tem sofrido tanto, nos últimos dias não tem doído tanto, e a dor ela está cessando. E naquele dia eu falei, nossa, é verdade, eu estou mais feliz. Isso foi na madrugada do dia 31 de outubro para o dia 1º de novembro do ano passado, de 2023. E por que eu vim aqui te contar tantas coisas pessoais? Porque às vezes você está aí igual aquela terra seca, né? Eu jogando água, e aquela terra se resistindo a ser molhada e a soltar aquela raiz, e eu precisei fazer muita força para arrancar aquela raiz dali, porque ela tava assim, né? Não sei como é que tava lá embaixo, mas ela não queria sair. Às vezes, o Senhor não vai abrir mão de você não, viu? Ou você se dispõe e colabora com o tratamento do Senhor na sua vida, e aí é doloroso, mas se você não colaborar, eu quero te falar o seguinte, o Senhor não vai abrir mão de você. E Ele vai permitir com que as coisas aconteçam, com que as coisas, Ele vai te dando corda, Ele vai te dando corda, Ele vai te dando corda, mas uma hora Ele vai ter que puxar essa corda. E aí, na hora que Ele arranca essa raiz, ela vai deixar aquilo ali, aquele buraco maior. Em contrapartida, eu também quero dizer o seguinte, não olhe para o processo do seu irmão. Não fica olhando para aquilo que o seu irmão está avançando e que você acredita que você deveria correr no mesmo ritmo e na mesma velocidade que o seu irmão do seu lado corre. Lá em casa, como eu falei, né? A minha mãe teve 4 filhas. E é muito louco ver que o meu tempo de relacionamento com Deus não corresponde ao que as minhas irmãs estão vivendo com Deus. Graças a Deus, eu tenho o maior orgulho de falar que o Senhor restaurou a minha família e Ele está sarando as nossas feridas como família, está restaurando o nosso relacionamento como família, resgatou as minhas irmãs do império das trevas, as minhas irmãs mais novas foram desviadas por um tempo. Mas cada uma está vivendo um tempo de maturação no seu relacionamento com Deus. Eu, Letícia, estou vivendo o meu tempo. A Larissa está vivendo o tempo dela, e a Paola o tempo dela, e a Paloma o tempo dela. E quando nós nos juntamos para falar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nós nos alegramos porque nós estamos aprendendo umas com as outras, ao invés de sentir, sabe, essa competição uma com as outras. E às vezes o Senhor me usa muito para falar com a Paola, e às vezes Deus usa a Paola muito para falar comigo e com a Paloma e a Larissa, e nós vamos trocando, e a minha mãe, e o marido da minha mãe que está muito próximo da gente. Então, assim, não fique desejando o processo do seu irmão, da pessoa que está do seu lado. Não acredite que aquilo que você está vivendo não está dando certo só porque não é o que aquela pessoa que você admira está vivendo. Eu assisto muita pregação. Nossa, muitas pregações, eu tenho muitas referências que inspiram, sabe, o meu ministério. Eu não copio o que elas fazem, mas elas me inspiram a ser uma mulher de Deus. E às vezes, quantas vezes eu, no meu passado, quando eu não entendia o chamado de Deus para minha vida, eu olhava para aquelas pessoas e eu falava assim, eu nunca vou ser como elas. Adivinha só? Eu estava certa mesmo. Eu nunca vou ser como elas. Porque o chamado delas de respeito a quem elas são. E o meu chamado de respeito a quem eu sou. E elas vão onde eu não iria. E eu vou onde elas não queriam também. E eu tô aqui falando com você. E eu tenho certeza que se você estiver sendo, né, inspirada por mim e você for tentar copiar o que eu faço, você não vai carregar a unção que eu carrego. A nossa unção vem da nossa autenticidade, tanto quanto a nossa unção vem através da nossa perseverança. Você só vai ter unção para ministrar sobre um determinado assunto, por uma determinada situação, quando você vence ela. Agora, como você vai vencer se você fica fugindo do processo que Deus te coloca porque está desconfortável demais? É desconfortável mesmo seguir a Cristo, porque nós não somos perfeitos. E Ele vai nos conformar à imagem do Filho dele. Agora,
quem eu sou na fila do pão, né? Nos conteúdos passados, eu venho falando sobre autoestima, sobre insegurança, eu venho falando sobre tantos assuntos que diz respeito ao funcionamento da nossa mente. Por quê? Porque no final, o chamado de Cristo nas nossas vidas vai requerer que tudo isso esteja funcionando plenamente dentro de você. Entende como quando a gente vai falar de autossabotagem, a coisa ela fica além. Por quê? Se todas essas coisas não estiverem funcionando perfeitamente dentro de você, você passa a comparar a sua vida com a do seu colega, você não acredita que as promessas de Deus são para você porque você tem uma baixa autoestima, você acredita que nunca vai dar certo chamar de Deus para sua vida porque você é inseguro e você nunca vai romper. Ou então você acha também, igual eu achava, né, gente, que eu contei aqui esses dias atrás, que eu achava que eu cheguei no meu emprego porque eu tinha a promessa de Deus, tudo ia acontecer assim. E eu ia me tornar a melhor vendedora daquele lugar. E não foi bem assim. O tema desse vídeo é o poder do pouco a pouco, porque eu me parei muito quando eu estava lendo o livro de Josué e como eles vão avançando sobre os seus inimigos pouco a pouco. E muito antes disso, Deus já havia dito a Moisés que Moisés, vocês vão avançar e vocês vão conquistar aquela terra pouco a pouco. Por quê? Porque se eu permitisse que vocês conquistassem e eliminassem todos os seus inimigos de uma vez, as feras elas se multiplicariam naquele campo e vocês não dariam conta de lutar contra aquelas feras. Eu acredito que algumas dessas feras elas estão dentro de nós também. O Senhor não vai te permitir romper tudo de uma vez, igual Jesus dizia para os discípulos: olha, eu queria falar coisas para vocês, mas vocês ainda não dão conta. Não diz respeito só à nossa falta de capacidade de lidar com determinadas áreas nas nossas vidas, mas também porque se Deus fizesse tudo que Ele tem para fazer tudo de uma vez, vamos ser sinceros, a gente não daria valor nisso. Seria uma bênção barata, seria uma bênção muito fácil. E cadê o valor? A gente ia pulverizar o que Deus nos deu. A gente não ia ter maturidade, caráter aperfeiçoado para receber do Senhor aquela bênção. Porque vamos combinar, você aí, né? Não sei quantos anos você tem, eu tenho 32. Eu não tenho a mesma maturidade do que quando eu tinha 18 anos. E eu me lembro da primeira profecia ministerial que eu recebi na minha vida, eu tinha o quê? Uns 14, 15 anos. E, gente, se Deus tivesse feito lá atrás o que Ele tem feito hoje, eu já teria derrubado o ministério de Deus na minha vida. Nós precisamos dar tempo para o Espírito Santo lidar com o nosso caráter e nós precisamos perseverar enquanto Ele está tratando o nosso caráter, apesar da dureza que isso possa ser. Né? Apesar de a terra estar lá resistindo, ai, mas Jesus, parece que eu vou morrer, você vai arrancar tudo de mim, mas não interessa, o Senhor não vai deixar um matinho nessa calçada. E no final, gente, diferente do dono da minha casa, ele ainda joga lá o cimento, ele resolve o problema, ele refaz a calçada tudinho. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não deixa o trabalho pela metade, ele quer que você vá até o fim. Eu gosto quando Paulo ele vai encerrar a carreira dele, ele fala assim: encerrei a minha carreira, combati o bom combate. Ele fez um bom trabalho. Encerrei a minha carreira. Eu me doei 100%, eu fiz tudo com excelência e eu finalizei. Eu não deixei nada pela metade e eu guardei a fé no final. Depois de tudo que aconteceu e de tudo que eu passei, eu guardei a minha fé. E, gente, Paulo foi espancado, Paulo foi preso, foi naufragado, né? Foi náufrago no meio acho que foi 4 vezes que ele foi afundado, coitado, no meio da tempestade. E ele guardou a fé. O que seria de nós, né? Tantas riquezas através dos textos de Paulo, se ele tivesse falado assim: isso aqui é muito difícil para eu suportar. E Paulo teve o universo dele todinho destruído quando Cristo apareceu para ele. Todas as crenças de Paulo caíram por terra quando Cristo aparece para ele. Tudo que aquele homem acreditava que era verdade foi derrubado abaixo. Mas ele venceu o desconforto de perder a sua identidade de fariseu. E ele chega a falar: eu tenho isso por nada, por menos que nada. Eu abandono isso tudo. Teve um dia, para concluir,
Eu tava batendo um papo com a minha prima Nana. Nana, se você tá assistindo esse vídeo, um beijo pra você. Você sabe o quanto que você é minha prima amiga. E nós estávamos conversando sobre a forma como o Espírito Santo é sábio. E ele sabe fazer nas nossas vidas exatamente aquilo que nós precisamos. E a gente estava conversando sobre algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida e na vida dela naquele dia. A gente estava na cozinha da casa dela e ela falou assim: Lê, eu vivo de olho assim em você e eu fico prestando atenção. E eu já falei assim para o Senhor: Deus, eu não sei como a Letícia não morre de infarto. Porque o Senhor, ela tá aqui, aí o Senhor fala assim: não, agora não tá mais. Tchuf, e o Senhor muda tudo de uma hora assim para outra na vida dela. E ela não acontece nada. Ela tá super dinâmica. Não, já entendeu que mudou. Vamos lá, então mudou. E se o Senhor fizer isso comigo, eu vou morrer. E ela desabafando ali. E eu nem sabia, olha só, gente, eu nem sabia que ela me observava dessa forma. E ela falava assim: eu não sei como você não fica louca com as coisas que Deus faz na nossa vida. Porque você tá aqui, de repente Deus fala: não, não é aqui mais, é lá. E você, tá bom, então vamos, então vai. E ela: Deus não faz isso comigo. Deus precisa começar a me preparar o meu coração. E ela começou a contar do ritual dela. E ele começa a dar indícios. E aí ele começa a trazer umas palavras. E aí ele começa de fato a falar o que ele vai fazer. E aí leva 1 ano, 2 anos antes que ele faça. Ela falou assim, mas na hora que a gente... Deus nem avisou e ele já fez. E a gente tá assim, nossa, será que a Letícia vai dar conta? E você tá aí, tá bem. Ela falou, comigo não dá pra ser assim. Por que eu tô contando isso pra você? Porque lembra que o Espírito Santo falou assim: a água que amolece a terra são as situações que eu coloco pra você que vão amolecer o seu coração para que eu tire aquilo que não é meu? Deus, ele sabe qual é a água e como ele joga a água na terra do seu coração para mudar você. Sabe? Deus não vai te pedir nada que você não dê conta. Eu te falei aqui agora que o Senhor sabe a medida de fé que você tem. Você é quem não sabe a medida de fé que você tem. Como Jesus sabia a medida de fé que aqueles discípulos tinham, e ele não estava exigindo uma compreensão daqueles discípulos além da conta. Não! Tanto que eles só vão entender depois que Jesus ressuscitou, e era parte do processo. Existem etapas de curas que vão sendo desbloqueadas conforme nós vamos avançando. Deus não vai, gente, Deus não faz tudo de uma vez. O processo de santificação é para a nossa vida todinha. Agora, uma vez que chegou a hora de tratar, é hora de tratar. Meio que a gente, assim, né, tem 2 escolhas. Ou a gente passa pelo tratamento, ou a gente fica se sabotando e adiando as promessas de Deus se cumprirem nas nossas vidas. Quando você voltar, amor, você volta no mesmo lugar do tratamento. E aí você vai ficar igual pipoca, pulando lá e cá, e lá e cá, lá e cá. O desejo do meu coração, nesse bate-papo, é que você decida, assim, permanecer, apesar da dor. E que quando você for tentada a desistir, você lembre do poder do pouco a pouco. Que você avança no pouco a pouco. Mas Deus não vai deixar você parado. Andar com Deus nunca vai significar estar parado, porque Deus está sempre em movimento e você vai se movimentar com Ele, pouco a pouco, porque Ele sabe qual é o passo que você consegue dar. O bate-papo de hoje é esse. Espero muito que tenha feito sentido para você. Depois, eu quero que você me conte o que você achou dessas histórias. Gente, eu tenho muitas histórias para contar. E eu sou nova só de idade, porque é muita coisa que eu já vivi, viu? Muita coisa engraçada e muita coisa assim, né? De chorar também, né? A gente vai ter de tudo um pouco aqui. E eu espero que a gente encerre esse último vídeo de novembro tendo no coração a esperança de que as coisas não estão perdidas para nós. De verdade mesmo, melhor coisa foi quando eu parei de dar ouvido pro diabo e eu entendi que eu ia permanecer, custasse o que custasse, gente. Meu trato foi, Deus, custe o que custar, agora eu não saio não, deu tanto trabalho chegar aqui, agora eu voltar para trás que eu não volto. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E aí, sabe o que aconteceu? O diabo perdeu muito poder sobre mim, porque eu não acredito mais nele.
E quando ele vem falar assim, não tá dando em nada. Aí tem dia, gente, que eu tô aqui no canal, olha só. Eu falo assim, ai Deus, esse vídeo não tá dando nada. Não tá dando nada, eu tô aqui fazendo, nem seguidor eu tenho. Vem alguém e fala, eu precisava te encontrar, Letícia. Que palavra de sabedoria, obrigada. E aí a pessoa começa a conversar comigo, pessoas que assistiram meu vídeo, pessoas do trabalho. E eu falo, olha só que diabo mentiroso. Ele quer sabotar o meu canal, mas eu vou meter fogo na cara dele. É isso. O vídeo de hoje é esse. Eu espero que você tenha uma boa finalização de novembro. A gente vai se ver em dezembro e eu tô super na expectativa do que Deus vai fazer nesse último mês do ano. E eu tenho certeza que vai ser um mês profético nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. É isso. Um grande abraço, um beijo no seu coração e eu vejo você em dezembro, meu mês. Anota aí, dia 29, eu quero feliz aniversário. Um beijo, eu amo você.